você chegou no canal do Escritor Cínico. E para cumprir aquele meu desafio de ler 12 livros ao longo do ano de 2024, esse ano que está terminando agora, eu trouxe o 11º livro, que é Islã, do Paul Balta. Não fiquem preocupados que até o final desse mês eu trago o 12º livro e fecho esse meu desafio. Mas antes de comentar sobre este livro aqui, que eu já adianto que eu gostei porque me trouxe bastante informações, aquele meu aviso que quem está no canal já sabe, mas se você chegou agora ou nos acompanha e ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de tocar aquele sininho do lado da inscrição, porque ele faz com que o YouTube te avise todas as vezes que eu posto um novo vídeo. Mas independente de você ser inscrito ou não deixe de comentar aqui embaixo, principalmente sobre se você conhece alguma coisa do Islã, porque eu confesso, eu não conhecia. E esse livro me trouxe muitas informações. Vamos falar primeiro do Paul Balta. O Paul Balta foi um jornalista e escritor francês que nasceu em março de 1929 e faleceu em 2019, ou seja, ele viveu 90 anos. E era um apaixonado pela questão do Islã, até porque o seu bisavô, segundo nos conta aqui a internet, era libanês e pertencente à Igreja Católica Ortodoxa. Ele, depois de fazer um curso preparatório no Liceu Louis Le Grand, decidiu ser jornalista. De 1970 a 1985, ele foi especialista em questões do Oriente Médio. E de 87 a 94, ele dirigiu o Centro de Estudo do Oriente Médio Contemporâneo da Universidade de Sorbonne. Então, por aí a gente vê que esse escritor tem realmente bastante conhecimento, não só por ele ser de origem libanesa, mas também por ter se dedicado à questão árabe e também à questão do Islã. Mas o que é o Islã? Islã, em árabe, significa submissão a Deus e designa a terceira religião monoteísta revelada após o judaísmo e o cristianismo. Segundo a tradição muçulmana, a palavra foi transmitida no idioma árabe pelo arcanjo Gabriel ao profeta Maomé, ou Muhammad, que significa o mais louvado. Maomé nasce por volta de do ano 570 depois de Cristo, na cidade de Meca, no que era conhecida como a Arábia Desértica, e faleceu em 632 em Medina, aonde Maomé, o profeta que recebeu a palavra de Alá, ou seja, de Deus, nasceu, era cercado de cidades, né? Naquela época não tinha o conceito de países como nós conhecemos hoje, né? Cidades-estados que eram milenares, como o Iêmen, como a Mesopotâmia, o Egito dos faraós, entre outros. Então, assim, ele cresceu num ambiente que tinha muitas tradições. Falando aqui do livro, vamos começar primeiro pelo formato físico, né? Ele é uma edição da LPM, e a gente vê que o formato de pocket, ou seja, livro de bolso, e que no seu interior ele é bastante completo. A diagramação, obviamente, é pequena e as letras não são muito grandes, mas compensou a informação. Tanto que vocês podem ver aqui o número de marcações que eu fiz aqui, de tantas coisas interessantes que eu achei. Ao todo, ele tem, vamos contar aqui, vamos ver o número, ele tem 140 páginas, sendo que 136 são dedicadas realmente à história do Islã e análise também, e o restante são todos os outros livros que essa edição da LPM já lançou. O interessante que eu achei é que o Paul divide o seu livro da seguinte forma, né? História e civilização,
religião e sociedade, o Islã e o mundo moderno e a conclusão. E também tem um glossário, gente, explicando aqui as várias palavras que são comuns do islamismo e que nós não conhecemos. Então, nessa parte que inicia, que é após a introdução, a história e a civilização. Começa falando do Islã, que foi uma revelação, como eu já disse, do anjo Gabriel ao profeta Maomé, que o cristianismo e o judaísmo, por sinal, não reconheciam como um profeta de Deus. Inclusive, eles achavam que ele era um homem sanguinário e libertino. Libertino porque Maomé tinha mais de 10 esposas. Então isso para o ocidente da época, nós estamos falando de 590 até o ano de 632 depois de Cristo, era considerado, como ainda é hoje considerado no ocidente, algo bastante condenável. Aqui, segundo Paul, logo no começo, ele diz o seguinte: a tradição muçulmana envolve o nascimento de Maomé em uma série de eventos sobrenaturais. Na data em que nasceu, o dia foi aureolado por uma luz divina, porque os anjos de Alá se haviam reunido ao redor da Kaaba e apedrejavam os djinns, que são gênios malignos que eram temidos pelos beduínos. Além disso, as parteiras não chegaram a lhe cortar o cordão umbilical. Deus somente o fez, como o recém-nascido já veio ao mundo limpo, porque os próprios anjos o haviam lavado. Então, essa é uma das histórias que contam que aconteceu a Maomé. Sobre o fato dele ter recebido as instruções para criar a religião islâmica, disse o seguinte: o arcanjo ditou-lhe uma série de preceitos e ordenou que o retransmitisse. Foi a partir de então que ele começou a sua pregação. E essas revelações formaram o Alcorão, em árabe, que significa recitação, composto por 114 suratas, capítulos, divididos em 6.226 versículos. Entre os vários capítulos aqui do livro, tem um que tem como título O Lugar da Mulher em Casa, e aí mostra para a gente que, claro, que o Alcorão tem em sua Surata 4, versículo 34, o seguinte: os homens têm autoridade sobre as mulheres. Admoestai aquelas que temeis que vos poderão vir a ser infiéis. Prendei-as nas peças internas da casa e batei nelas. Mas não procurarei motivos para a briga quando elas vos obedecerem. Apesar desse versículo da Surata 4, existem movimentos feministas, que pedem a revisão dessa surata, e isso normalmente não acontece. Segundo o autor, é uma visão distorcida do islamismo. Tanto que dentre as mulheres que são islâmicas, que fazem parte da religião islâmica, existem muitas que estudam, que se formaram em faculdade, que dirigem carros, que têm uma vida em que divide casa e trabalho, como as iranianas e as turcas também. Não é algo tão fechado como muitas reportagens do Ocidente mostram. Isso nos diz o Paul aqui. E ele também cita que as mulheres da Arábia Saudita têm restrições maiores, mas nem todo o mundo islâmico é assim. Temos um capítulo aqui que é também sobre a questão do véu, tão debatida aqui no Ocidente, e que se intitula assim: o Alcorão obriga a mulher a usar o véu. E aí tem uma parte em que o Paul coloca a palavra do tunusiano Tahar Haddad, que escreveu o seguinte. Ele é um estudioso, esse tunisiano, sobre essa questão feminista. E ele fala: se o uso do véu tivesse sido formalmente ordenado e apoiado pelo próprio profeta, ou seja, Maomé, não teria dado margem ao surgimento de controvérsia entre os primeiros jurisconsultos do Islã, uma vez que entre estes havia alguns que tinham sido companheiros do profeta ou contemporâneos
dos que o haviam sido. Aí, fecha aspas. O fato é que o versículo 31, citado na epígrafe desta sessão, refere-se mais a cobrir os decotes que permitem ver o peito e não aos cabelos. Na Tunísia, o Estatuto da Mulher, promulgado em 1956, durante o governo de Bourguiba, em vigor até hoje, serve como referência para as feministas árabes e não obriga o uso do véu. Então, uma outra visão distorcida de que o Alcorão proíbe que a mulher saia sem véu, que ele determina o seu uso. Isso vai de cada um, as mulheres usam ou não, mas não é uma determinação que está no Alcorão, que é o livro sagrado dos islamitas. Bom, e tem muitas outras informações, como o Islã e o mundo moderno, o Islã e a tecnologia, que o Paul acaba por concluir que, infelizmente, devido a correntes mais radicais, o Islã não conseguiu, o mundo islâmico não conseguiu avançar tanto como o Ocidente no que diz respeito à tecnologia. Ele cita os Emirados Árabes, em que existe muita modernidade, mas 90% do que está ali construído e que encanta o mundo foi feito por ocidentais e não pelos próprios orientais islâmicos. Então, pessoal, esse livro aqui é recomendadíssimo. Eu volto a repetir que eu aprendi muito com ele, o Islã. Recomendo que vocês leiam. E o único senão é que ele é uma publicação de 2010. Então, em 14 anos, muitas coisas mudaram. Mas, mesmo assim, nos dá uma visão bem fundamentada sobre a religião islâmica. Eu me despeço aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o seu like, não deixem de dar aquele joinha e até o próximo encontro.